Bom, pessoal, a gente vai fazer hoje uma aula sobre a equação da circunferência e ela vai utilizar alguns assuntos que a gente já viu, alguns assuntos que são lá do ensino fundamental, que eu vou relembrar com vocês para poder entender certinho esse assunto. Bom, o que a gente já conhece? A gente já conhece o plano cartesiano, é esse conjunto aqui que tem esses dois eixos, né, essas duas retas. O que eu tenho dessas duas retas? Quais são as informações? Bom, eu tenho uma reta que é o eixo x e a outra reta que é o eixo y. Para a gente poder saber onde fica cada um, eu vou marcar aqui o eixo x, é esse que está aqui deitado, né, que fica na horizontal, e o eixo y é o que está em pé, ele fica na vertical. É importante você lembrar que eles sempre vão ficar nessas posições. Então, o eixo x sempre vai estar na horizontal e o eixo y sempre vai estar na vertical. Então, o x sempre deitado, o y sempre em pé. Se por acaso o exercício ou algum desenho não apresentar o x ou y, só de olhar saber quem é que está deitado e quem é que está em pé, você já vai saber quem é x e quem é y. Bom, a gente também tem o par ordenado. O par ordenado, para que ele serve? Ele serve para criar um ponto, igual esse ponto A que está aqui. Então, esse ponto, ele utiliza um par ordenado, que é um valor do x junto com um valor do y. Então, aqui para fazer esse ponto A, eu estou usando o 2 do x e estou usando o 3 do y. Então, se eu juntar o 2 e o 3, eu vou descobrir esse ponto, né? Olha lá que vem aqui o pontilhado e quando eles se juntam, aparece o ponto A. Bom, agora a gente tem a circunferência. A circunferência é uma coisa lá do ensino fundamental que a gente viu no 8º ano, no 7º ano, acho que até no 9º ano também, e que a gente vai resgatar ela agora, porque ela vai fazer parte da nossa continha. A circunferência ela tem um ponto central, é um ponto de início, um ponto que a gente também pode chamar de origem. Tá? Aqui eu vou chamar de ponto central para poder ficar mais fácil de você lembrar. E a gente tem um raio. O raio, olhando aqui na figura agora, o raio ele é a distância da extremidade até o ponto central. Então está aqui o ponto central bem no meio e o raio é essa distância que existe aqui. O raio ele não precisa só aparecer nessa inclinação. O raio ele pode aparecer em qualquer posição aqui da nossa figura que ele vai ter o mesmo valor. Então se eu colocar um raio aqui para a direita, se eu puxar um raio para baixo ou para cima, ele sempre vai ter a mesma medida, que é o quê? De novo, a medida do centro até a extremidade. Então essa circunferência que lá atrás, lá no ensino fundamental, lá na geometria a gente viu ela, conheceu ela, ela vai entrar na nossa figura aqui também, dentro do nosso plano cartesiano. E quando eu coloco ela aqui, a gente vai poder criar então uma relação. E essa relação vai ser o quê? Essa relação vai ser a equação da circunferência. Eu consigo criar uma regra matemática que vai mostrar essa circunferência para mim, igual a gente fez com a reta, tá? A equação da circunferência é essa aqui. O que eu tenho aqui que eu preciso ficar atento? Eu tenho aqui o x e o y, que a gente já viu que faz parte do plano cartesiano, e aqui eu tenho aparecendo essa letra A, essa letra B e essa letra R. Esse A, esse B e esse R vão fazer parte da figura que eu vou mostrar já já. Então a equação da circunferência é o x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Todo mundo ao quadrado. Tá? Então vamos ver quem é quem. O a e o b são as coordenadas do centro. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele ponto central ele vai ter um valor de x e um valor de y para existir. Então, se eu tenho um valor de x e um valor de y, para a nossa equação aqui não ficar bagunçada, né, para não ficar x e x, y e y, eu vou chamar um deles de A. Então, o x, que faz parte do centro, ele vai entrar no lugar desse A. E o y, que faz parte do centro, ele vai entrar no lugar do B. Então, o A e o B você vai ver quando você montar o par ordenado do centro. Ok? O raio, que vai ser esse R, a gente vai conseguir medir de acordo com a figura. O exemplo que eu coloquei aqui ainda não dá para medir o raio porque a gente não está olhando nenhum número, que a gente só está vendo como que ela vai aparecer. Nos exemplos já já a gente vai poder ver isso melhor, tá? Então eu tenho o centro, ele está usando um valor aqui de x, que a gente chama de A, né, que a gente vai marcar como A, e ele está usando um valor de y, que vai ser o B da nossa fórmula. Então, olhando na figura, você já vai conseguir ver quem é o A, quem é o B, e já vai conseguir marcar fácil. O raio que você vai ter que olhar na circunferência e olhar com atenção nos números que vão aparecer ao redor
para descobrir essa medida, tá bom? Então vamos ver como que isso vai ficar com os exemplos. Bom, primeiro exemplo aqui. Eu coloquei ele quadriculado assim para ficar até mais fácil da gente enxergar. Então, ó, o centro está aqui, essa linha pontilhada maior está mostrando os pontos do centro, e essa linha pontilhada aqui com os pontinhos menores está mostrando para mim o raio. Então, o centro ele está usando os pontos 3 e 3, os valores 3 e 3. Eu tenho 3 aqui do x e eu tenho 3 aqui do y. Então, 3 e 3, ok? O nosso raio ele está aqui nesse pontilhado bem pequenininho. Tá? E aí o que eu estou percebendo? Ele está indo até aqui no alto, que é o valor de 5. Está vendo que está na mesma linha do 5? É o valor de 5. E aqui o meu centro, onde que ele está? Ele está medindo 3. Então, o que eu tenho aqui de raio é, na verdade, a diferença, a distância do 5 até o 3. Então, para ver essa distância do 5 até o 3, eu vou fazer uma subtração. Então, olha lá, do 5 até o 3, o 5 menos 3 vira 2. Isso quer dizer que aqui tem 2 unidades de distância. Então eu descobri a medida do raio. Cada desenho, e isso eu vou mostrar nos exemplos, dá para descobrir o raio diferente. Então nesse jeito eu descobri olhando o 5 e olhando o 3, né? Porque era a medida que eu tinha aqui de referência. Então agora eu consigo colocar tudo isso na fórmula. O A eu já tenho, o B eu já tenho também, e o raio eu acabei de descobrir fazendo a continha. Então fica assim, x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Então, coloquei aqui já todos os números. O que eu preciso resolver aqui? A única coisa que eu vou resolver, na verdade, é essa potência no final. Aqui eu não vou resolver, porque a ideia é deixar ela mais reduzida, deixar ela assim mais simples. Mas essa daqui eu ainda consigo resolver para dar uma cara melhor para ela. Então fica desse jeito, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Então a gente vai ter essa equação para representar essa circunferência. Tá? Esse 3 e esse 4, eles vão indicar a posição, eles vão indicar o tamanho, eles vão dar várias informações sobre a nossa circunferência. Okay? Se mudar algum número, quer dizer que a circunferência também vai mudar. Vamos ver outro exemplo aqui para ficar bem claro. Essa daqui, dá para ver que ela está numa posição diferente. Nem o 5 não aparece mais, ela está colada aqui, então ela está num lugar diferente. Quer dizer que ela tem uma equação diferente. Vamos descobrir qual é a equação dela. Bom, primeiro vamos marcar o centro. O centro é o 4 do x e o 2 do y. Então tá 4 e 2. Okay? O raio, você pode perceber que não tem nenhuma outra linha pontilhada. Por que eu não coloquei nenhuma linha pontilhada aqui? Porque a nossa circunferência ela já está encostando na reta. Quando a nossa circunferência encosta na reta, quer dizer que aqui ela está usando o valor 0. Olha lá que ela está bem na mesma direção do 0. Tá? Então quer dizer que aqui vale 0. Se eu puxar essa linha até encostar no centro, eu tenho uma distância. Então essa linha que está usando para fazer o ponto C, ela também pode ser usada para fazer o raio, né? A distância do centro até a extremidade. Então dá para fazer aqui também. Tá? E aqui eu tenho o que no centro? No centro eu tenho o 2. Então qual é a distância que eu tenho? Eu tenho a distância do 2 até o 0. Então essa é fácil de calcular, né? A distância do 2 até o 0 é só fazer 2 menos 0. 2 menos 0 vira 2. Então a minha distância aqui é de 2 unidades. Ok? Então com a medida do centro, com a medida do raio, agora eu consigo substituir. Então, colocando aqui na nossa fórmula e substituindo o A, o B e o R, vai ficar com essa cara. Ó, x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Como eu falei, a gente resolve aqui, certo? Então 2 ao quadrado, 2 vezes 2, vira 4. Então agora eu tenho a equação da circunferência. Então a equação da circunferência vai ficar x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Então essa circunferência aqui, ela tem essa conta para resolver. Agora eu vou só mostrar um último caso para dar uma outra informação, se por acaso acontecer, né, para a gente poder saber o que fazer. Então coloquei aqui uma figura e aqui ela tem um detalhe importante. Você consegue ver que essa aqui tem o pontilhadinho, né? Então a gente vai conseguir descobrir o raio aqui por cima. Mas qual que é o detalhe importante? Não é o raio o detalhe importante nesse caso. Nesse caso, olha o centro. O centro está usando quem aqui? Olha lá, o menos 5. Então eu estou usando um valor de x que é negativo. Tá? E o negativo ele vai poder entrar na conta, a gente vai conseguir resolver também. Não precisa se preocupar. Só vou mostrar o que acontece quando isso aparece. Tá? Então o
centro está valendo menos 5 no x e 4 no y. Então a gente vai poder marcar menos 5 e 4. Sempre bom começar por aqui para ficar mais fácil. Tá? E o raio, né? Como é que a gente vai fazer o raio? O raio, ele está vindo aqui para cima, dá para ver o pontilhadinho aqui, certo? Até onde que ele vem? Olha lá, ele está vindo até o 7. E onde que o nosso centro fica? O nosso centro fica no 4. Então eu tenho que fazer uma conta do 7 com o 4. Então, para fazer o raio, eu vou fazer 7 menos 4 e vou achar o 3. Isso quer dizer que a nossa medida aqui do raio, né, ela vale 3. Então já tenho o ponto do centro, já tenho a medida do raio, vamos para a fórmula. Substituindo A, B e R, e agora atenção, porque o nosso A, o nosso X aqui do centro é negativo, vai ficar desse jeito. Então aqui está o detalhe que eu quero mostrar. Se tiver algum número negativo, pode ser o A ou pode ser o B, tanto faz. Se tiver algum número negativo, ele tem que entrar entre parênteses. Sempre que você vai substituir e é negativo, tem que substituir entre parênteses, tá bom? Então vou substituir aqui, ó. Coloquei um negativo entre parênteses e agora a gente vai fazer a conta, né? Onde vai fazer a conta? Vai fazer aqui, igual a gente já fez nos outros, mas aqui eu vou ter que fazer a regra de sinal para tirar esse parênteses, né? Para ficar com uma cara melhor aqui a nossa conta. Então, fazendo a regra de sinal aqui, menos com menos, ele vai ficar positivo. Olha lá que ó, deu uma diferença. Menos com menos, positivo. E o 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vira 9. Então ficou x mais 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9. Então essa equação aqui é a equação dessa circunferência. Então se aparecer algum negativo, nada de pânico, nada de desespero, é só colocar entre parênteses, fazer a regra de sinal e beleza. Não tem problema nenhum, não tem nada demais, ok? Então, se ficar alguma dúvida, pessoal, volta um pouco, dá uma olhada de novo no vídeo, tá? Para a gente poder fazer bem os exercícios, tá joia? Até mais, gente!